Insegurança e receio de ataques xenófobos na África do Sul obriga trabalhadores moçambicanos a regressarem à massa à pátria, na maioria de mãos vazias. Iniciam brevemente os estudos geotécnicos visando a construção de estrada circular na cidade de Nampula. Presidente Daniel Chapo garante que o governo está a mobilizar recursos para a reconstrução de infraestruturas destruídas pelo terrorismo em Cabo Delgado. Boa noite. Está a começar o telejornal com as notícias que marcam a atualidade nacional e internacional. Bem-vindo. O Presidente da República, Daniel Chapo, assegura que o governo está a usar todos os meios para o fim do terrorismo em Cabo Delgado. Daniel Chapo fez a promessa no comício que orientou esta terça-feira no distrito de Maluco. É o segundo dia de visita de trabalho do chefe de Estado à província de Cabo Delgado, no âmbito da continuidade da iniciativa de governação com o povo. Dirigindo-se à população do distrito de Maluco, Daniel Chapo assegurou que o governo está a usar todos os meios para acabar com o terrorismo. Nós, como governo, estamos a trabalhar dia e noite. Estamos dispostos a usar todos os meios que forem possíveis, principalmente o diálogo, para alcançarmos a paz em Cabo Delgado. Porque se alcançarmos a paz em Cabo Delgado, não vai ser só importante para a nossa população, não vai ser só importante para o povo moçambicano, vai ser importante e bom, incluindo para aqueles terroristas que estão no mato neste momento. Porque não é só o povo que é atacado que sofre. Mesmo eles, os terroristas que estão lá no mato, também estão a sofrer. Porque mato não foi feito para um ser humano. Daniel Chapo foi incisivo no seu discurso ao renovar o convite para o envolvimento de todo o segmento da sociedade na segunda fase do Diálogo Nacional Inclusivo, etapa que arrancou ontem no país. Estamos abertos a que estes que estão neste momento a atacar o povo em Cabo Delgado, havendo disponibilidade, também estamos abertos. Porque a arma para a paz em Moçambique não é a violência, não é a desinformação, não é a manipulação, não é o discurso de ódio ao seu irmão moçambicano, não é o boato, mas é o amor ao próximo. É a convivência harmoniosa entre irmãos, é a paz. Chapo, o presidente, incentivou ao respeito de todos que pensam diferente. Pensar diferente não é problema, até porque faz bem. Até porque é isto que traz desenvolvimento. Mas o facto de ver que o seu irmão pensa diferente de si não é para lhe odiar, não é para lhe violentar, não é para lhe destruir. Paz, unidade, vigilância e cultura de trabalho foram as palavras que marcaram o contato direto com a população, autoridades locais e os diferentes segmentos da sociedade no distrito de Maluco, na sua maioria retornada mercê à melhoria das condições de segurança. Presidente da República, Daniel Chapo, garante que o governo está a mobilizar recursos financeiros para a reconstrução de infraestruturas destruídas pelos terroristas na província de Cabo Delgado. Daniel Chapo falava na sessão extraordinária do governo do distrito de Maluco na tarde desta terça-feira. Um assunto que vamos desenvolver mais adiante neste telejornal. Até outubro próximo, deverá iniciar a implementação do Plano de Reconstrução Econômico-Social de Cabo Delgado, Nampula e Niassa. O objetivo é repor as infraestruturas e serviços devastados por calamidades naturais e pelo terrorismo. A região norte de Moçambique foi afetada por ataques terroristas e calamidades naturais, o que condicionou o desenvolvimento das comunidades. Para a recuperação das infraestruturas afetadas, bem como dos serviços essenciais, o Banco Mundial disponibilizou cerca de 250 milhões de dólares. O projeto Mose Community, que vai cobrir as 3 províncias do norte, né? Cabo Delgado, Niassa e Nampula, num montante de 250 milhões de dólares, e ainda decorre o processo até a efetividade do projeto, mas os preparativos já estão. Em setembro, outubro, o projeto já estará em implementação. Portanto, foi um projeto que foi estruturado, foi desenhado num curto espaço de tempo e
E a ida de Sua Excelência o Presidente a Washington no Fórum de Fragilidade 2026, no dia 8, trouxe um grande ímpeto, o processo já estava em preparação. Esta terça-feira, o Instituto de Estudos Sociais, Económicos e Parceiros promoveram um encontro em Maputo para identificar estratégias de melhoria da participação e do reforço da coesão social. Num contexto mundial marcado por rápidas transformações, crescentes desigualdades, conflitos, alterações climáticas e incertezas econômicas, torna-se cada vez mais evidente que o desenvolvimento depende não apenas do crescimento econômico. A pressão está sobre todos nós. O governo tem que tomar decisões rápidas, mas também tem que tomar decisões estratégicas. Os cidadãos precisam de prosperar, precisam de sair da capacidade já demonstrada de sobrevivência e de resiliência. Espera-se que a iniciativa, que junta investigadores, sociedade civil e governo, reforce a participação dos cidadãos nos processos de tomada de decisão, tornando as instituições mais eficientes e próximas das comunidades. Arrancam brevemente os estudos geotécnicos para a construção da futura circular da cidade de Nampula. Com uma extensão de 30 quilómetros, o projeto da circular conta com o apoio do governo chinês e visa resolver o problema de engarrafamento nas principais avenidas da urbe. O crônico problema de engarrafamento nas horas de ponta em diversas artérias da cidade de Nampula tem dias contados. Para descongestionar vias, a Edilidade e parceiros equacionam a construção de uma circular cujos trabalhos geotécnicos deverão arrancar brevemente com a chegada de uma equipa técnicos chineses encarregue pela implementação do projeto. Chegarão nos próximos dias técnicos chineses que vêm fazer o levantamento geotécnico, vêm fazer geográfico para sabermos aonde é que nós podemos fazer a circular. Porque nós queremos voltar a sonhar com uma circular na nossa cidade de Nampula. Estamos convictos que é possível, a partir da entrada da cerveja de Moçambique até a zona de Nampaco, termos uma circular nova. Com a circular, que se espera que tenha uma extensão de cerca de 30 quilômetros, o município de Nampula espera ver resolvido o problema de engarrafamento na urbe resultante do crescimento do parque automóvel. É nossa pretensão fazermos uma circular na ordem dos 30 quilômetros de extensão. Com isso, poderíamos, de alguma maneira, poder aliviar o trânsito na nossa cidade. O traçado da futura circular de Nampula vai partir do bairro de Matala, zona da fábrica de cerveja, até ao bairro de Nampaco, numa extensão de cerca de 30 quilômetros. Aumenta o clima de tensão nos bairros periféricos de Joanesburgo, na África do Sul, com os moçambicanos a temer pela vida. Em Springbok, por exemplo, houve confrontos entre cidadãos nacionais e estrangeiros e foi necessária a presença da polícia para restabelecer a ordem. Entretanto, apesar do ambiente de incerteza, alguns manifestantes garantem que o objetivo não é recorrer à violência. À margem das manifestações convocadas para esta terça-feira, 30 de junho, na África do Sul, o clima de tensão é crescente entre cidadãos estrangeiros em vários bairros periféricos de Joanesburgo. Em Springbok, por exemplo, houve momentos de elevada insegurança que obrigaram a polícia a intervir. Alguns moçambicanos dizem não saber o que poderá acontecer nas próximas horas, até porque muitos foram obrigados a abandonar seus empregos. Tememos pelas nossas vidas, não sabemos o que é que vai acontecer amanhã. Pelo que nós vimos hoje, foi uma grande bagunça aqui. Não estamos seguros. Não tenho nenhum plano, tenho crianças em casas, precisam de qualquer coisa para poder sobreviver, mas não tenho plano, só tenho que sair pela segurança da minha vida. Assim que estão a ver aqui, nós todos estamos a bazar. Mas não é porque temos dinheiro de bazar, mas é porque o caso já está dito mesmo. Mas assim, já fecharam, nós todos já não estamos a trabalhar. Perante este cenário, líderes comunitários aconselham os moçambicanos em situação ilegal a regressarem ao país para regularizar a documentação. A mensagem mais principal que deixo para os moçambicanos, em especial os não documentados, aconselho para voltarem para casa e se documentar. Mais tarde poderão voltar legalmente. Apesar do ambiente de incerteza, alguns manifestantes
manifestantes garantem que o objetivo não é recorrer à violência. We don't have a problem with the foreigners, and we don't fight with the foreigners. There's no one a right to beat someone around here as a foreigners. Ne? The one thing that we want as we are African, all of us are African. So we want just people must go. As the government say, okay, it's fine, they can now go. Ne? We can come back with the papers. We want to fix our country. They can come back with proper papers. They are welcome. They are more than welcome. But right now, we want to fix this country. We don't want to fight with them. We just came as brothers. Enquanto se aguarda pelo desenrolar da situação, muitos moçambicanos optam a todo custo regressar a casa por recear cenários mais graves. O clima de insegurança e o receio de ataques xenófobos na África do Sul estão a forçar o regresso massivo de trabalhadores moçambicanos do país vizinho. No posto de travessia de Ressano Garcia, na província de Maputo, vários concidadãos cruzaram a fronteira com destino a diferentes pontos de Moçambique, focados na reintegração social e na retoma da vida normal. Este é o impacto do ultimato decretado pelos movimentos anti-imigração na África do Sul, que obriga os estrangeiros em situação ilegal a abandonarem o país até hoje, terça-feira, 30 de junho de 2026. No posto de travessia de Ressano Garcia, na província de Maputo, a TVM confirmou que, além da operação de repatriamento executada pelo governo moçambicano, milhares de concidadãos regressam e continuam a regressar por meios próprios, devido ao medo de saques, vandalismo e agressões xenófobas. Nenhuma coisa que eu levei. Há distritos que estão bem, há distritos que não estão bem. Tá vendo? E há outros lugares que já estão a se mostrar que há outras coisas já estão a ser destruídas. Então, os que estão lá já começam a bater as pessoas de Moçambique, Malau, Zimbábue e Nigéria. Para nós que somos moçambicanos, somos africanos, países vizinhos, é muito mal. Isso que kahle kusaba ihlongola. Se loko seyivamba endleleni nakona bayinyimela endleleni akuzayifika so ifike emasetora agedini. Eurico Manuel é mecânico, vive e trabalha numa empresa de destaque na África do Sul há mais de 10 anos, mas a insegurança forçou-o a abandonar o emprego e os seus pertences. É nestas condições que regressa a Masinga, província de Inhambane. Eu era mecânico lá. A partir de hoje eu não sei como é que é de viver. Para começar nova vida não é fácil. Mas é de me virar, vou acostumar a vida de casa. É sentimento de alguém que viveu o drama na África do Sul. Revela que, apesar de tudo estar perdido, a vida não tem preço e em casa é mais seguro. Minha vida era estável, porque eu conseguia dormir enquanto comia alguma coisa. Mas, por enquanto, já não sei como é que é de fazer. Lá deixei uma esposa, 2 crianças. Mas como sendo homem, de começar numa nova vida. Vítor Machai é comerciante informal e procurava a sobrevivência no país vizinho há 6 anos. Foi forçado a regressar ao país, deixando para trás a família e todas as conquistas. Fechei meu negócio lá, estou a fazer negócio. Esse plástico até comprei na garagem aqui. Não levei nada mesmo, só levei meu dinheirinho que eu usava só. Não levei nada, por causa de sair a correr e não querer guerra. Há muito medo? É, muito medo, muito medo. Sem avançar os números, dados atuais indicam que o movimento migratório abrandou consideravelmente esta terça-feira na fronteira de Ressano Garcia, comparativamente aos últimos 4 dias. Vamos agora à informação cambial.
Começamos pelo rand, a moeda sul-africana 3,86 meticais a unidade, o valor da compra, venda 3,94, o dólar americano 63,25 meticais a compra, venda 64,52, o euro 72,8 a compra e a venda 73,52. É tempo para o tempo. Vamos conhecer as temperaturas máximas e mínimas previstas para amanhã em todas as capitais provinciais do país. 27 graus de temperatura máxima e 18 de mínima é a previsão amanhã para a cidade de Maputo, enquanto Xai-Xai poderá registrar 28 graus de temperatura máxima e 16 de mínima. Inhambane poderá contar com 26 graus de temperatura máxima e 20 de mínima. São esperados amanhã na cidade da Beira 27 graus de temperatura máxima e 19 de mínima, podendo Chimoio registrar 26 graus de temperatura máxima e 13 de mínima. A previsão amanhã para Tete é de 32 graus de temperatura máxima e 18 de mínima. São esperados amanhã em Quelimane 28 graus de temperatura máxima e 18 de mínima. A previsão para Nampula amanhã é de 27 graus de temperatura máxima e 20 de mínima. São esperados amanhã em Pemba 30 graus de temperatura máxima e 20 de mínima. Lixinga poderá registrar amanhã 24 graus de temperatura máxima e 12 de mínima. A edilidade da cidade de Nampula já está a comprar resíduos sólidos aos munícipes. Além de alimentar a indústria de reciclagem, o negócio deverá manter a urbe limpa e aprazível. Estamos na segunda parte do Telejornal. Bem-vindo. Arrancou na cidade de Nampula a compra de resíduos sólidos para posterior reaproveitamento em diversas indústrias da urbe. Trata-se de uma iniciativa do Conselho Municipal de Nampula denominada Lixo Ouro, visando garantir a limpeza da cidade. A boa nova para os catadores de lixo foi anunciada pelo edil de Nampula, Luís Jiquira, no decurso da segunda sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Nampula. A iniciativa inserida no âmbito do Lixo Ouro visa tornar Nampula uma das cidades mais limpas do país, contribuindo para a melhoria de saúde pública e apoio à renda familiar. Já começamos nos nossos bairros, estamos através das associações a começar a fazer recolha, segregação do lixo e estamos a começar a pagar esse lixo. Para o sucesso da iniciativa Lixo Ouro, o edil de Nampula pede o envolvimento de todos os membros da Assembleia Municipal enquanto agentes de educação cívica. Achamos que deve ser um trabalho conjunto, de mobilização conjunta de todas as bancadas aqui presentes para erradicarmos o lixo de uma vez para sempre na nossa cidade de Nampula. Com cerca de 1 milhão de habitantes, a cidade de Nampula produz em média diária 400 toneladas de lixo. Sofala registrou nos últimos 3 anos cerca de 5.000 casos de adolescentes e jovens envolvidos no consumo de drogas. A Direção Provincial de Combate e Prevenção de Drogas considera urgente a criação de mais espaços recreativos como forma de reduzir a vulnerabilidade dos jovens, as chamadas bocas de fumo. Espaços recreativos como campos, centros juvenis e zonas culturais têm sido apontados como uma alternativa importante para afastar os adolescentes e jovens do consumo de drogas. O diretor provincial de combate e prevenção a drogas falou de um cenário preocupante marcado pelo crescente envolvimento de adolescentes e jovens nas chamadas bocas de fumo, uma realidade influenciada por fatores socioeconómicos e culturais. António Semente afirma que a promoção de atividades em espaços recreativos constitui uma das estratégias para ocupar os tempos livres e reduzir a vulnerabilidade da juventude. Temos cerca de 5.000 adolescentes
adolescentes e jovens que andam e vivem nas bocas de fumo. Quando há construção de novas casas, é preciso prever um recinto desportivo, um espaço para a criação disso. Os nossos campos são contados aos dedos e quem vai lá? Não é qualquer um que queira iniciar a atividade esportiva. É aquele que já tem talento, já é selecionado, já vai praticar, porque esse é o melhor e foi selecionado. É um assunto que temos que ter na escola, é um assunto que temos que ter mesmo na comunidade. Na cidade da Beira, muitos jovens reconhecem que os espaços recreativos representam uma oportunidade para a prática desportiva, o convívio e o desenvolvimento de talentos, contribuindo para mantê-los afastados de comportamentos de risco. A falta desses espaços pode contribuir para empurrar muitos jovens para o mundo das drogas, visto que os espaços recreativos, eles ocupam os jovens com atividades extracurriculares. Além da prática desportiva, nós também desenvolvemos atividades de prevenção e combate às drogas para todas as crianças em idade escolar. Apesar dos desafios persistirem, especialistas defendem que o investimento em espaços recreativos seguros e acessíveis pode desempenhar um papel importante na prevenção do consumo de drogas entre adolescentes e jovens. Com mais opções de lazer, cultura e desporto, espera-se que cada vez mais jovens encontrem caminhos saudáveis para construir o seu futuro. Procurador-Geral da República, Américo Letela, diz estar preocupado com o elevado número de processos disciplinares que envolvem magistrados e oficiais de justiça em esquemas de corrupção. Em Tete, Letela desafiou a classe a pautar pela disciplina, celeridade processual e integridade no exercício das suas funções. O Procurador-Geral da República, Américo Letela, encontra-se visita à província de Tete desde esta segunda-feira, no âmbito da monitoria e assistência técnica aos órgãos subordinados do Ministério Público. Durante o encontro, Letela manifestou a sua preocupação com o elevado número de processos disciplinares envolvendo magistrados e oficiais de justiça. A Procuradoria-Geral da República, de acordo com as suas responsabilidades legais, tem que estar na vanguarda no combate à corrupção. E quando nós falamos de combate à corrupção ao nível do Ministério Público, nós confiamos aos colegas aqui presentes ao nível da província de Tete. Gostaríamos de perceber até que ponto os colegas estão preparados nesta luta que nós levamos a cabo no combate à corrupção. São ações concretas, mas só podem desencadear essas ações concretas se vocês também serem indivíduos íntegros. Neste trabalho de monitoria, Letela visitou os reclusos na penitenciária provincial de Tete. O estabelecimento penitenciário, esse era um dos nossos objetivos também, para verificarmos em que condições os se encontram recluídos, portanto, os nossos detidos. Mas queríamos também compreender o nível da legalidade das detenções, como é que nós estamos a controlar as detenções ilegais ou não. O cumprimento dos prazos de prisão preventiva, vamos procurar também nos informar e avaliar os processos. No outro desenvolvimento, o Procurador-Geral destacou a necessidade urgente de dar maior celeridade na tramitação de processos judiciais. Temos estado a constatar, até em algum momento, não sei agora, nos relatórios passados, era uma das províncias com muita pendência processual. Gostaríamos de compreender se é por causa da avalanche de entrada dos processos ou provavelmente pode ser a inoperância do nosso lado. Américo Letela irá trabalhar de igual modo nos distritos de Magua, Caurabaça, Moatize e Angônia. A visita à província de Tete tem por objetivo verificar o nível de organização e desempenho dos órgãos a nível provincial e distrital, as dificuldades enfrentadas pela classe e as possíveis soluções. Foi encontrada na posse de um agente do Cernic a viatura de Benjamin Bié, cidadão de 47 anos de idade, assassinado em circunstâncias estranhas em abril último. Trata-se do veículo na qual a vítima se fazia transportar momentos antes do seu desaparecimento. O corpo da vítima viria a ser encontrado nas margens da praia de Macaneta, em Marraquém. A vítima teria
sido dada como desaparecida no passado dia 24 de abril do ano em curso e 4 dias depois encontrado sem vida nas margens da praia de Macaneta, no distrito de Maracuén, província de Maputo, com sinais de tortura, baleamento e num estado avançado de decomposição. Ele foi sequestrado numa sexta-feira, dia 24, para a gente, segunda-feira, como pronto, já era um dia normal. Então, postamos a foto e a roupa que ele trazia. Fomos ao Hospital Central de Morgue, né? Conseguimos confirmar que o corpo de fato era ele, mas já sem vida, não tinha olhos, trazia um furo aqui, significa que era bala, com as mesmas cordas que haviam amarrado a ele. 2 meses depois, mesmo com alterações das características originais da viatura supostamente pertencente ao malogrado, um suposto amigo da vítima teria reconhecido. Para nós, como família, como amigos, primos e etc., que convivíamos com ele todos os dias, não é assim? Para nós, ele é que é o ladrão. Até que ele nos prove quem foi que lhe vendeu. Se supostamente ele foi vendido o carro. Nós confirmamos tudo bem que o carro é do meu irmão, porque além de termos raspado um bocadinho da cor atual, apanhamos um branco aí assim. Chassis diz tudo, número do motor, número do chassis diz tudo. Semente, exatamente. Trocaram a matrícula e trocaram de cor. Esta segunda-feira, o Cernic, através de um comunicado de imprensa, publicou: no decurso do interrogatório preliminar ao agente do Cernic encontrado na posse da viatura, declarou ter adquirido de um cidadão identificado pelo nome de Timóteo Benjamin Bene. Igualmente afirmou que comprou a referida viatura nas condições em que a mesma se encontra atualmente e a utilizava para fins pessoais, até o momento em que foi interpelado por familiares do legítimo proprietário. Contudo, o Cernic prossegue com as diligências investigativas destinadas a esclarecer o grau do eventual envolvimento do agente do Cernic na prática dos factos que lhe são imputados, bem como tendentes a localizar o alegado vendedor da viatura. Lê-se no comunicado. Antigo presidente da República, Joaquim Chissano, exorta as universidades nacionais a produzirem conhecimento que permite uma aproximação constante ao povo. Para os estudantes do ensino superior, Chissano apela ao uso responsável da inteligência artificial. Tentei ensinar como produzir tijolos no local para construir escolas. Joaquim Chissano proferiu uma palestra sobre os 50 anos da Universidade Eduardo Mondlane. O antigo presidente da República reconhece o papel da UEM na formação de quadros, tendo igualmente deixado um apelo que defende ser aplicável para todas as instituições de ensino superior no país. Portanto, como é vossa tarefa? Como meter a universidade no seio do povo? Esses conhecimentos, como é que se transmitem ao povo? Quais são os veículos para transmitir de uma maneira convincente? Há alguma coisa que se está fazendo, mas ainda não senti. Gostaria de sentir mais a presença das universidades em vários sectores de atividade no campo. O antigo estadista falou também da contribuição das tecnologias de informação e comunicação na produção de conhecimento científico. Chissano quer que os jovens usem a inteligência artificial de forma cautelosa. A inteligência artificial, de que eu falei aqui, muitos de vocês já sabem utilizar a inteligência artificial. Eu ainda não sei. A pergunta que eu fiz foi, eu queria me lembrar de alguns nomes que estiveram comigo em certas... E uma das perguntas foi quem trabalhou comigo numa determinada ação, não vou dizer aqui agora tudo, numa determinada ação em 1964. Saíram nomes de pessoas que nunca tinham estado em Dar es Salaam. Cuidado com a inteligência artificial.
E João Quixissano foi o segundo presidente de Moçambique independente e o primeiro da era do multipartidarismo. A televisão de Moçambique e o Grupo Soico vão passar a trocar conteúdos editoriais de interesse público, com particular destaque para eventos do Estado. A assinatura do memorando para o efeito teve lugar esta terça-feira entre as duas instituições, após uma visita da TVM às instalações do Grupo Soico. Com o memorando assinado, as duas instituições, pública e privada, materializam uma parceria que já acontecia de forma amigável. O dia-a-dia das duas instituições é de produção de conteúdos. Com o presente acordo, os dois órgãos de comunicação vão partilhar o sinal e conteúdos audiovisuais e editoriais de eventos do Estado e de interesse público. Nós achamos que este memorando de entendimento é importante porque amplia aquilo que é o raio de alcance destas ações. Amplia também aquilo que pode ser o alcance do material que é produzido tanto por uma como por outra. Em algumas situações, nem sempre a televisão de Moçambique está nos locais em que o Grupo Soico está e nem sempre também o Grupo Soico está nos locais onde a televisão de Moçambique está. Então, nessas situações, nós temos este memorando que nos vai permitir fazer a partilha desta informação, partilha destes conteúdos, que é para a gente poder, do ponto de vista de conteúdos, produzir os conteúdos que são importantes. Eu acho que isto é um momento que marca a história da comunicação social em Moçambique. O acordo visa reforçar a qualidade técnica, estender o alcance dos conteúdos transmitidos, racionalizar recursos técnicos e humanos e contribuir para o fortalecimento do pluralismo mediático e direito à informação. É a complementaridade que os canais vão ter doravante, garantindo trabalhar sempre em prol dos moçambicanos. Acho que essa é a grande vitória que nós temos aqui e a grande conquista da coragem de percebermos que todos nós, em conjunto, conseguimos servir melhor aos moçambicanos. E este pilar é determinante porque ele traz algo muito especial, que é pôr em primeiro lugar o interesse nacional do que o interesse individual. Qualquer empresa privada, quer pública, trabalham para as pessoas. E as pessoas quem são? São os moçambicanos. E o memorando foca-se nisso. Por isso quero agradecer ao Presidente do Conselho de Administração da Televisão de Moçambique por esse papel que tem desempenhado de criar uma ruptura positiva para que Moçambique de hoje e o Moçambique do amanhã seja melhor que o Moçambique de hoje. A delegação da TVM visitou as instalações do Grupo Soico, estúdios, regis, as redações, armazém, para se inteirar do seu funcionamento e desafios da produção de conteúdos. Vítor Nhatitima disse ter ficado impressionado com o que viu e vê espaço para uma futura cooperação na área de entretenimento. Pessoas com deficiência psicomotora poderão ter melhor atendimento com a formação de técnicos de saúde e educação em matéria de desenvolvimento comunitário inclusivo na cidade de Chimoio. São 40 ativistas que estão a ser treinados com a missão de identificar e prestar assistência a pessoas com impedimentos nas comunidades. A reabilitação baseada na comunidade é uma abordagem implementada nas províncias de Manica, Sofala e Cabo Delgado e visa a identificação de pessoas com deficiência e prestar serviços de regeneração física, acesso à saúde e educação. Na cidade de Chimoio, o projeto é executado em 5 bairros e já beneficiou cerca de 700 pessoas. E o mapeamento ou a identificação das pessoas com deficiência é feita porta a porta. Então é preciso preparar os ativistas para fazer essa atividade. Também os ativistas têm que fazer a sensibilização, porque muitas das vezes quando se chega dentro de uma família, de uma casa, a família pode dizer que nós não temos ninguém com deficiência, porque ainda tem aquele estigma, aquele estereotipo de que ter uma pessoa com deficiência pode ser uma maldição. A nossa meta neste projeto a nível da cidade de Chimoio é de 1.500 pessoas e até neste momento já conseguimos alcançar cerca de 700 pessoas. E para melhorar o processo de implementação e ampliar o nível de abrangência, 40 ativistas aprendem conceitos fundamentais sobre a inclusão da deficiência e reabilitação.
Como sabemos, a sociedade ainda continua a discriminar a pessoa com deficiência. Então, esta formação foca sobretudo na área dos direitos das pessoas com deficiência, também focamos na área da inclusão social de uma forma geral e falamos sobretudo sobre a questão da reabilitação baseada na comunidade. Neste momento estamos a envolver as escolas, os professores, os técnicos de ação social, a saúde. Na província de Manica, o projeto é implementado pela Light Food World por um período de ano e meio e está orçado em 4 milhões de meticais. Onda de calor na Europa provocou a morte de 1.300 pessoas desde 21 de junho. Vamos observar um breve intervalo. Voltamos para desenvolver este e outros assuntos que marcam a atualidade. Até já. Estamos de volta e recuperamos uma das notícias da abertura deste telejornal. O Presidente da República, Daniel Chapo, garante que o governo está a mobilizar recursos financeiros para a reconstrução de infraestruturas destruídas pelos terroristas na província de Cabo Delgado. Daniel Chapo falava na sessão extraordinária do governo do distrito de Maluco na tarde desta terça-feira. Severamente afetado por ataques terroristas, o distrito de Maluco enfrenta enorme pressão na procura de serviços básicos, sobretudo na vila-sede do distrito. Como falamos aqui, assunto de água, a cobertura deixa muito a desejar. O sítio onde se agudiza a situação é aqui na sede do distrito. Tivemos escolas, muitas escolas abandonadas, algumas das quais estamos retornando. Nesse momento, das mais de 14 escolas que estavam em causa, ficamos com 5 por retornar. Em resposta, o Presidente da República começou por manifestar solidariedade e transmitir conforto às vítimas de terrorismo na província de Cabo Delgado. A nossa presença aqui é mesmo para mostrar ao mundo, para mostrar ao país que Cabo Delgado está aqui. E as pessoas vivem. Porque lá fora, até quando se diz alguém vem para Moçambique e diz eu não posso ir para Moçambique agora. Tem que esperar o terrorismo acabar. Moçambique, você está a dizer para ele vir a Maputo, mas ele, como ouve que Moçambique tem terrorismo, pensa que Maputo também tem. Então nós temos que explicar às pessoas que não é Moçambique todo, é Cabo Delgado, mas mesmo Cabo Delgado todo, não é todo o distrito. Mesmo no distrito são algumas aldeias que eles já fazem alguns ataques, ou quando andam, enquanto estão a movimentar-se, a população se desloca porque é imprevisível o que eles vão fazer. Mas não é verdade que não está a viver ninguém em Moçambique. Não é verdade que não está a viver ninguém em Cabo Delgado. E viemos aqui para vir dizer ao mundo que não é verdade que não está a viver ninguém em Maluco. Daniel Chapo garantiu na ocasião que o governo está a mobilizar recursos financeiros para a reconstrução de infraestrutura destruída por malfeitores em Cabo Delgado. Aqui há um sistema de abastecimento de água que estava a ser construído, que já tínhamos começado, vieram atacar. Paramos. Aquilo que eu disse no começo, em Kisanga tinha destruído quase tudo na vila, como estava a dizer o comandante-ministro em Pisa, estamos a organizar dinheiro para podermos concluir a obra da secretaria, vamos concluir a conservatória. E em Kisanga aconteceu, recuperamos todas as infraestruturas na vila, junto ao governo da província, atacaram de novo, queimaram tudo de novo. Não há diferença entre aquilo que está a fazer o terrorista, que é aquilo que nós dissemos no comício, e aquilo que estão a fazer esses que fizeram manifestações violentas, criminosas e ilegais. Destruíram em distritos, secretarias distritais, residência de administradores, destruíram até em distritos procuradorias, tribunais e companhia. Agora estamos a arranjar dinheiro
para reconstruirmos tudo que foi destruído. Mas esse dinheiro, se ele não tivesse destruído, estaríamos a fazer outras coisas. Na sala de sessão extraordinária do governo do distrito de Meluco estiveram presentes alguns mutuários do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local que partilharam a experiência de aplicação dos valores monetários com o chefe do Estado. Esta quarta-feira, o presidente da República, Daniel Chapo, trabalha na cidade de Pemba. População do distrito de Meluco pede a construção de um banco e instituto de formação profissional. O pedido foi feito durante o comício orientado pelo chefe de Estado, Daniel Chapo. 75% da população de Meluco é retornada mercê à criação de condições de segurança no distrito após ataques terroristas que fustigaram a região entre 2021 e 2022. Dentre várias inquietações, a população pediu a construção de infraestruturas para a provisão de serviços básicos. A população do distrito de Meluco tem como preocupações o fim do terrorismo, colocação de alcatrão na estrada de Nguia, Meluco, Sede, Montepuez, construção do sistema de abastecimento de água na sede do distrito e construção de hospital distrital na sede do distrito, centro de saúde na localidade de Citate, construção de banco, pagamento de subsídio social básico. Estou a pedir à escola. Asanayo amelevela inupa yokumi na pili. Os filhos estão a terminar a 12ª. Vanu uwezo wira no kuma baba arwaka asomelaka escola yofundi Karina. Agora não temos tido possibilidade para os nossos filhos ingressarem nas escolas técnico-profissionais. Em resposta, o presidente da República, Daniel Chapo, garantiu que todas as preocupações foram anotadas. Queremos dizer mais uma vez que nós, como governo, estamos concentrados reabilitar as nossas estradas, não só para Meluco, mas também para Pemba, para Montepuez, para outros distritos, postos administrativos, para localidades. Para uma localidade. Queremos trazer mais água para o nosso povo, mais telefonia móvel para o nosso povo, mais bancos para o nosso povo, mais escolas técnico-profissionais para os nossos jovens, mais energia para o nosso povo, mais escolas para o nosso povo, mais livros Mahala para o nosso povo, mais hospitais para o nosso povo, mais medicamento para o nosso povo. Mas tudo isso só vai ser possível fazer se estivermos em paz. Por isso que a nossa principal mensagem é a paz. O comício orientado pelo chefe de Estado em Meluco esta terça-feira foi abrilhantado pela atuação de grupos culturais locais. Na sequência de regresso massivo de moçambicanos na África do Sul devido às ameaças de ataques xenófobos, a primeira-dama Guetta Chapo distribui refeições no terminal da Junta, onde se concentram muitos destes compatriotas para encontrarem transporte para os seus respectivos destinos específicos. Erdito Nhatsav traz mais detalhes. O terminal de integração da Junta aqui na cidade de Maputo está a conhecer dias de muita agitação com a chegada de muitos moçambicanos e outras pessoas que por aqui passam na sequência da tensão que vai subindo na África do Sul dos movimentos anti-imigrantes. Lá tinha um takeaway, lá na África do Sul, e ganhava pão com o meu takeaway. Então o que acontece? Eles criam uma manifestação de como te girar de lá para eles aproveitar-se das coisas. Então 90% dos moçambicanos legais como a mim, que estamos aqui, nós perdemos nossos bens lá. Então uma força que eu quero deixar para alguns que estão lá, melhor voltarem, porque a tensão vai subir e vai subir mesmo. E a vida, nada é que paga a vida. Há muita gente que aqui chegou, há moçambicanos, há malauianos, mas o Estado moçambicano está a mobilizar-se na sua máxima força para dar os primeiros socorros. Está aqui no terreno a primeira-dama da República de Moçambique, está a distribuir alimentação, cobertores e outros bens para minorar o sofrimento das pessoas que aqui vão chegando. Nós preparamos mais de 5.000 kits, estamos a distribuir.
E como vem, tanto aqui fora como lá dentro tem pessoas. E estamos a distribuir a todos, a todos. Eu sou mãe de todos. Apoiarmos os nossos irmãos, alguns que vão em Inhambane, que vão a casa, as outras províncias do nosso país, e também para os nossos irmãos malauianos, para conseguirem deslocar-se para a sua terra. Nós acompanhamos na televisão, na TVM, que muitos estão aqui, perderam quase tudo. Alguns vieram só com a roupa do corpo e não têm dinheiro algum para poder custear o transporte. E queremos agradecer também os nossos irmãos transportadores que estão a apoiar em grande, os nossos irmãos malauianos, ajudando a eles a viajarem sem pagar nenhum custo ou pagam metade. To try to help us like food, like this thing, what is happening, appreciate. Thank you so much. And all over here, they appreciate Malawi people, they appreciate. And you see there's blanket to give the kids in order to protect them from the coldness weather here in Mozambique. So we are thanks for the government of Mozambique. Sendo honesto, é uma ação de louvar a Deus e louvar a iniciativa dela, deixou o tempo dela de lazer. Acredito eu, ela chegou já faz tempo. Portanto, é isto que nós vamos retratando neste momento com imagens de Rui Mucanzi, Erdito Nhatsav, televisão de Moçambique. Muito obrigada, Erdito Nhatsav. Vamos, neste telejornal, estabelecer contacto agora via Zoom com Amandio Cambura. Ele é professor universitário na Venezuela e o propósito desta entrevista é perceber qual é o ponto de situação dos moçambicanos residentes naquele país depois deste grande sismo que abalou portanto, o país e deixou milhares de vítimas mortais. Boa noite, professor. O que é que nos pode dizer sobre a situação atual dos moçambicanos aí na Venezuela? Boa noite, boa noite. Meu nome é Amandio Cambura, como bem disse. O ponto da situação que podemos ressaltar é o seguinte: a comunidade moçambicana em Venezuela está bem, está salva. Depois do terremoto que sofreu o país, nós tínhamos um grupo de moçambicanos na zona de risco, na capital, em Caracas, e pronto, dos 15 moçambicanos que constituem, dos 15 cidadãos que constituem a comunidade moçambicana aqui em Venezuela, todos estão salvos. Salvo um dos companheiros que durante aquele susto escorregou, caiu nas escadas e golpeou a parte do joelho, mas já foi revisado pelos traumatólogos e encontra-se fora do perigo. Dizer que neste momento todos os estudantes que estavam na zona do risco foram evacuados para uma cidade um pouco distante de Caracas e onde estão lá todo o grupo de estudantes internacionais. E pronto, eles lá recebem assistência geral, a mesma assistência que recebem todos os estudantes. Claro, não é o que eles esperavam, mas é um momento de crise, um momento de emergência. Há que estar ciente que a Venezuela está a responder de forma profissional, o mais rápido possível, para devolver a normalidade para o país em si, em geral. Professor, estes 15 moçambicanos são todos estudantes? Sim, temos 13 estudantes, divididos em dois grupos, um grupo de medicina, outro grupo de engenharias. E 2 profissionais nesse caso. A minha pessoa, que sou professor universitário, já tenho mais ou menos 16 anos de Venezuela. Passei também da mesma etapa de formação e agora, infelizmente, me tocou estar a cumprir na área profissional. E temos outro profissional também, representante da ONU, da Comissão da ONU, e o resto, grupo de estudantes que todavia estão na fase de formação. Qual é que é atualmente o estado psicológico e emocional dos moçambicanos, portanto, destes estudantes particularmente, que estão aí na Venezuela e que vivenciaram de perto esta situação, esta catástrofe? Muito difícil, mas o que tem feito o governo é buscar sensibilizar os estudantes, os miúdos, formando que sempre na etapa de formação há obstáculos e temos que estar preparados para ultrapassar esses obstáculos.
Quando se fala de formação no estrangeiro, não é só a formação acadêmica, mas sim a formação como um ser social que envolve vários aspectos, e esse desastre que aconteceu é um desaspecto também que faz parte da formação do ser humano. Então, o estado emocional em si como tal, como tanto dos estudantes moçambicanos, assim no geral do povo venezuelano, é um estado crítico, de susto. Mas pouco a pouco vão atravessando essa dificuldade e o governo venezuelano, volto a repetir, está a dar toda a resposta profissional possível para devolver a tranquilidade para o povo em si no geral, assim como os estrangeiros que cá vivem em Venezuela. Mais uma vez, professora Mândio Cambura, obrigada por esta intervenção aqui no Telejornal. A televisão de Moçambique passa a transmitir conteúdos educativos centrados na prevenção da desinformação e consolidação da paz, ao abrigo de um memorando rubricado esta terça-feira com o Instituto de Psicologia da Paz. O memorando prevê a produção e difusão de conteúdos televisivos, radiofónicos, digitais e multimédia. Os conteúdos estarão centrados em preparar os cidadãos, dando-lhes a conhecer de antemão as técnicas de quem os procura enganar. Muito recentemente nós tivemos uma situação em que cerca de 60 compatriotas moçambicanos foram mortos por conta de um boato, por conta da desinformação. E isto revelou-se bastante grave para a nossa sociedade. Então, cabe aqui aos meios de comunicação fazerem o exercício de comunicar com verdade, de comunicar com transparência, de comunicar, acima de tudo, com paz, estas questões. Então, eu penso que esta é uma oportunidade excelente para a televisão de Moçambique, para que ela possa aprimorar a sua forma de comunicação para com a sociedade, olhando para aquilo que são os vários aspectos que são trazidos pelo Instituto de Psicologia de Paz de Moçambique, fundamentalmente para que isto nos ajude a cumprir melhor aquilo que é a nossa missão institucional. O documento prevê igualmente a organização de eventos, capacitação de profissionais da comunicação social, jornalistas, técnicos, investigadores e outros atores relevantes. Com esta parceria, comprometemos-nos a capacitar jornalistas para reconhecerem cedo estas narrativas de ódio, a produzir conteúdos que refletem a literacia mediática. Neste processo de formação, de treinamento e de capacitação, é importante que nós olhemos para as línguas locais como prioridade, porque muita da desinformação que chega às nossas comunidades chega por via das línguas locais. Então é preciso que também nos capacitemos em fazer este processo nas línguas locais, porque as línguas locais elas são fundamentais na transmissão da informação. E a televisão de Moçambique, orgulhosamente, fala 15 línguas nacionais. E isto para nós é extremamente bom. A parceria entra em vigor a partir desta terça-feira, com duração de 3 anos. Onda de calor na Europa provocou a morte de 1.300 pessoas desde 21 de junho, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Em consequência das temperaturas elevadas que afetam a Europa, a Organização Mundial da Saúde apela que se reforcem os planos de prevenção e respostas às temperaturas. Segundo a agência de notícias France Press, cerca de 130 milhões de pessoas enfrentaram temperaturas superiores a 35 graus Celsius durante a última segunda-feira e mais de 269 milhões enfrentaram máximas acima de 30 graus em diferentes cidades europeias. Vários países da Europa estão a enfrentar temperaturas até 41,9 graus Celsius. Em Budapeste, por exemplo, os termômetros atingiram 41,6 graus, tido como marco da história da Hungria para o mês de junho.
Devido ao calor intenso, o governo implementou o teletrabalho na administração pública, pediu à população para reduzir o consumo de eletricidade nas horas de maior procura. Na Ucrânia, a vaga de calor agrava os efeitos da guerra ao aumentar a pressão sobre uma rede elétrica fragilizada pelos bombardeamentos russos. As autoridades alertam para possíveis cortes de energia, enquanto o calor intensifica o risco de incêndios e dificulta as operações militares da frente de combate. Jovens na cidade da Beira afirmam que o encerramento das salas de cinema está a limitar as opções de lazer e entretenimento. Segundo eles, o fato aumenta a vulnerabilidade dos jovens a comportamentos ilícitos como o consumo de drogas. Os cinemas sempre representaram uma alternativa de lazer, cultura e convívio para os adolescentes e jovens. Com o encerramento destes espaços, muitos passaram a ter menos opções de entretenimento saudável. Na cidade de Beira, vários munícipes lamentam o encerramento dos cinemas e consideram que estes espaços desempenhavam um papel importante na promoção do lazer, da cultura e da convivência social entre os jovens, tornando-os menos vulneráveis ao consumo de drogas. O cinema ajudava muito porque antigamente os jovens ocupavam-se nos cines, viam filmes, tanto como novelas, mas agora vendo que já não existe, já acabam procurando outras diversões. Estamos a falar de algo, a zombo, por aí. E claro, mesmo eu acredito que em algum momento, se tivesse, eu penso que o cenário mesmo de jovens perdidos estaria mesmo muito diferente. O delegado do Instituto Nacional das Indústrias Culturais e Criativas, a isso fala, Pedro Halefote, afirma que o setor trabalha na mobilização de parceiros para restaurar os espaços cinematográficos degradados na província. Ao nível da cidade nós temos 6 cinemas. Desses 6 cinemas, 2 cinemas estão sob gestão do INIC, é o Cinema Nacional e o Cinema 25 de Setembro. Estamos em busca de parceiros interessados, nesse caso, numa parceria público-privada para a exploração desses cinemas, no sentido de não fugir o fim para o qual foi construído o edifício. A cultura sempre tira os jovens na situação de desvios comportamentos. Com mais investimentos em cultura, lazer e recreação, espera-se oferecer aos adolescentes e jovens alternativas positivas que contribuam para o seu desenvolvimento e para a prevenção de comportamento de risco, sobretudo do consumo de drogas. O poeta e artista plástico Zeca Craveirinha regressa ao circuito das artes com uma exposição de artes plásticas que representa a sua trajetória cultural. As obras fazem parte da exposição de artes plásticas denominada Primeira Retrospectiva Zeca Craveirinha. A exposição assinala o regresso do artista plástico e poeta moçambicano ao circuito das artes após 10 anos. Estão expostos no Museu Nacional de Arte 90 trabalhos que marcam a trajetória de Zeca Craveirinha. O meu estado de espírito, as inquietações e aquilo que eu gostaria de ver melhor no meu país. Então, tento passar a mensagem e ficaria grato se isso acontecesse. O cenário artístico ilustra o desequilíbrio de cores por serem de extremos ou vibrantes ou escuras. Na composição de 3 momentos distintos, destacam-se desenhos dos 60 anos em pleno período colonial e obras expressando realidades posteriores à independência de Moçambique. Esse é o retrato da nossa história, que está aqui em tela e que traduz não só a epopeia, o período do colonialismo, a epopeia da libertação, mas também os desafios atuais da nossa sociedade, em que, no fim de tudo, o que se pretende é que os moçambicanos vivam num país em paz. Zé Craveirinha é um nome que merece ser inscrito com precisão no rol dos artistas que moldaram consciências durante o período da luta de libertação nacional. O filho cá presente, que tanto nos honra, o Zé Craveirinha, ele não apenas herdou a sensibilidade poética,
mas efetivamente transformou-a em obra visual, envergando exatamente uma transformação que hoje nos orgulha. Zeca Craveirinha é conhecido por dar continuidade ao legado de seu pai, o poeta maior José Craveirinha. Setor da Cultura e Turismo na província de Maputo espera receber mais de 5.000 visitantes na segunda edição da Feira Provincial do Livro a ter lugar nas instalações da Biblioteca Pública Provincial no município de Matola, Rio. O evento enquadra-se nas celebrações do Dia Mundial das Bibliotecas, que se assinala amanhã, 1 de julho. Segundo o diretor da Biblioteca Pública Provincial, Patrício Njudi, a segunda edição da Feira Provincial do Livro contará com a participação de mais de 2 dezenas de expositores, entre editoras, livrarias e autores independentes, e espera acolher cerca de 5.000 visitantes. Estamos na segunda edição e que esperamos abarcar mais de 20 expositores que vão expor livros literários, didáticos, infantis, até religiosos. Vejo que essa feira abre espaço para editoras e livrarias para venda, não só apenas a exposição, para que também venham adquirir as obras e interajam com os nossos escritores da província de Maputo e outros que nos visitam de outras feiras do nosso país. Num outro desenvolvimento, o gestor falou dos desafios relacionados com a produção literária a nível da província de Maputo. Em termos de produção literária é positiva, pese embora que existam desafios. Aqui na província existem muitos escritores, muitos. Na minha preparação dessa feira, eu fui contactando muitos escritores. Um deles só me disse que tem 15 livros eletrônicos, mas não tem a possibilidade de poder editar e imprimir. A feira, enquadrada nas celebrações do Dia Mundial das Bibliotecas, que se assinala a 1 de julho próximo, irá decorrer de 29 de junho a 3 de julho na sede do posto administrativo da Matola, Rio, distrito de Boane. E assim termina a presente edição do Telejornal. Foi um prazer enorme trabalhar para si. Nós voltamos amanhã, às 20. Até lá, continue ligado à nossa televisão.